Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar deste capítulo aqui, tão próximos, mas tão diferentes, que é o capítulo 1 do livro mais vendido no mundo na área de economia das instituições ou nova economia institucional, que é o livro Por que as Nações Fracassam, de Darren Acemoglu e James Robinson. A primeira seção é exatamente a economia do Rio Grande, que é um rio que separa uma cidade de Nogales, nos Estados Unidos, da cidade homônima do outro lado do rio, que fica no México, também chamada região de Sonora. E essa cidade tem habitantes de língua espanhola dos dois lados, tem a mesma história, tem a mesma cultura, comem as mesmas coisas, mas, no entanto, a vida do que ocorre das pessoas de um lado da fronteira é difícil, é diferente do que ocorre do outro lado da fronteira, onde o direito de propriedade não é respeitado, onde é difícil abrir um negócio, onde os tributos são caros, onde as pessoas morrem mais cedo, têm 10 anos a menos de expectativas de vida. E esse tipo de estratégia os autores usam em diversos momentos desse próprio capítulo e de vários outros capítulos deste mesmo livro, em outras situações, inclusive em depoimentos, em palestras que eles fazem pelo mundo todo, que é tentar mostrar que a proximidade geográfica ou a condição geográfica não é a condição que cria a diferença de desenvolvimento, né? Mas sim as instituições onde as pessoas pertencem. Seguindo essa lógica, eles vão para a segunda parte, que chama-se A Fundação de Buenos Aires. É uma sessão bastante curta, começa aqui e termina aqui, onde eles colocam a Fundação de Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, que era um lugar de clima bom, por isso chamava Bons Aires, né, Buenos Aires, mas, no entanto, não prosperou na procura de prata e ouro, porque houve inicialmente uma resistência muito grande dos nativos da região, que colocaram para correr os espanhóis, né, e iam matando de fome aqueles que procuravam ficar por lá. Numa segunda expedição, os espanhóis subiram o rio Paraná e encontraram lá fundaram lá uma cidade que chamaram de Nossa Senhora, Nossa Mãe de Santa Assunção de la Asunción, ou atual capital Assunción, onde conseguiram prosperar, mas à custa de um enquadramento das populações locais, dos quais conseguiram resistir e impor um determinado ritmo e padrão de trabalho não muito salutar para os índios locais, diga-se de passagem. A outra seção, que é a mais comprida do capítulo, chama-se Cajamarca, que é uma seção que trata exatamente de diversas instituições criadas pelos espanhóis, tanto na América do Sul, no Império Inca, quanto no México, usando a mesma estratégia de se aproximar como alguém amigo, né, ou amistoso, e capturar o rei da região, impô-lo uma série de sanções, inclusive para a sua população, baixando o padrão de vida da população, fazendo com que elas trabalhassem mais, diminuísse o tempo para a família, ou para a comunidade, ou para o lazer, né, à custa de uma quantidade de hora trabalhada que visava buscar prata e ouro nessas regiões e que obtiverem quantidades enormes, né, mas à custa desse baixa do padrão de vida, onde as pessoas trabalhavam mais, pagavam mais tributos e as coisas eram mais caras, porque a atividade era tão voltada para a extração que a própria produção de alimentos ficava mais escassa. E esse é um padrão que se repete na América Central e na América do Sul toda. Este padrão, que tem algumas instituições que foram relatadas por Lacassas, que era um sacerdote que acompanhava uma dessas expedições, né, e retrata algumas instituições que foram colocadas, como a instituição da mitas, a instituição da encomiendas, ou seja, eu quero uma determinada quantidade lá de ouro ou de prata, ou em alguns casos era encher salas inteiras de ouro e prata e ameaçar as pessoas de morte se não fizessem isso, e mesmo quando algumas conseguiam alcançar, ainda assim eles matavam, ou assim, ainda assim eles continuavam subjugando. Na Gran Colômbia, né, eles tiveram
uma inserção também especial no atual país da Colômbia, na atual nação da Colômbia, na cidade de Bogotá, onde havia um rei que chamava Bogotá, que é exatamente o que dá o nome da cidade, e retratam lá a subjugação que fizeram com esse rei, né? Uma parte aqui que é importante de colocar. Encomenda, que era essa coisa de pedir uma determinada quantidade, né, de ouro e prata, voltada para áreas que eram restritas, né, que aqui no Brasil foram as missões, mas que lá eles deram um outro nome, colocando e administrando esses povos indígenas ou povos nativos nesses quadrados mais fáceis de administrar, né, escravizando alguns deles, exportando alguns desses nativos para outras regiões para fazer o mesmo tipo de atividade. A encomenda é a principal instituição usada para o controle e organização da mão de obra nos primórdios do período colonial, mas não tardaria em encontrar uma adversária à altura. A adversária à altura era encontrar mais, né, mais outras instituições, ou seja, outras práticas continuadas de subjugação, né? A principal diferença histórica entre Alcomaio e Cauca é que Alcomaio situava-se na área de captação de mitas de Potosí e Cauca não, né? Estava mostrando que nos lugares onde houve mais extração, a condição atual das pessoas, da época um pouco depois e atual das pessoas, é inferior porque ali prevaleciam instituições que foram mais exploradoras do que outras, né? Que era a instituição do repartimento de mercâncias, né? Instituída naquela região dos Incas. Então, ele faz esse síntese, esse padrão de rebaixamento, e ele passa então para descrever Jamestown. Onde fica Jamestown? Jamestown fica nos Estados Unidos, o norte da América, onde os espanhóis não deram bola porque acreditavam que não ia encontrar nada. Quanto mais distante dos trópicos, menor era a probabilidade de encontrar ouro e prata. Então, os ingleses, que não eram um grande império naquela época, conseguiram ocupar aquela região e tentaram colocar a mesma estratégia do que deu certo no sentido de espoliação dos povos americanos, né? Tentar colocar a mesma estratégia de se aproximar do rei e depois tentar escravizá-los, né? E explorar os povos, mas os indígenas americanos resistiram, impuseram fome aos colonizadores ingleses, que vários deles morreram de fome, cercado que estavam por esses povos indígenas, tiveram que retornar e depois de algumas tentativas vieram com uma nova inserção na América do Norte para tentar agora escravizar ou subjugar os próprios colonos, né, advindos da Inglaterra, mas também não deu certo. Eles se refugiavam entre os índios, né, e a área era muito grande de escape e o que eles tinham, a capacidade de vigiá-los era muito baixa, então a instituição também que não deu certo, então, escravizar os índios, subjugar os próprios ingleses, né, colonos, as duas coisas não deu certo, e aí, por fim, então, fizeram um novo estado com constituições e leis, onde os próprios cidadãos começaram a barrar ou limitar o poder do Estado em relação à autoridade que tinham, sobretudo, sobre os povos brancos, né? As pessoas brancas. Então, essa ideia de que os Estados Unidos veio para colocar a paz e a liberdade, na verdade, eles tentaram subjugar, não conseguiram e, portanto, partiram para uma outra estratégia. Esse capítulo depois trabalha uma seção chamada O Conto das Duas Constituições, onde compara o México com os Estados Unidos, né, mostrando como a Constituição dos Estados Unidos protegia os cidadãos do poder e do Estado e que permitia uma garantia de propriedade e outras instituições que foram propícias ao desenvolvimento dos Estados Unidos, diferente do México, onde se deu uma centralização aguçada, né? O capítulo continua para uma parte que é ter uma ideia, abrir uma empresa e obter empréstimo, que comenta, né, como havia uma difusão de empresas bancárias e financeiras
que viabilizaram o crescimento nos Estados Unidos, enquanto que no México havia uma concentração que praticava juros mais altos, mais extorsão, e que acabou atrapalhando o desenvolvimento do México quando comparado aos Estados Unidos, né? Depois vem uma seção que mostra que mudanças dependem da trajetória, colocando aí o peso das instituições, né, como uma forma da possibilidade de mudar ou não a rota de crescimento e prosperidade de um país. Uma outra seção chamada Ganhando um bilhãozinho ou dois, onde 2 bilionários são comparados, o Carlos Slim, mexicano, e o Bill Gates, dos Estados Unidos. Carlos Slim crescendo numa cultura que é própria do México e da América Latina, que é setores privados detendo um monopólio muito grande de algumas atividades, enquanto nos Estados Unidos foi combatido. E essas duas figuras caminham como exemplos aqui. E, por fim, uma sessão chamada Rumo à Teoria da Desigualdade Mundial, a sessão que termina o capítulo, e aí eles tentam esboçar uma indicação de que essa desigualdade da prosperidade colocada no mundo, ela tem a ver também com esses desenvolvimentos de instituições distintas. Esse é o capítulo 1 do livro mais vendido no mundo, Porque as Nações Fracassam, de Daron Acemoglu e James Robinson, e a gente vai continuar abordando. Vocês sabem que nós já temos um vídeo que sintetiza o livro todo, um vídeo, uma versão para celular e uma versão para computador, na época que os dizeres apareciam enquanto eu estava falando, e nós vamos continuar fazendo esses resumos e de alguns desses capítulos e nos encontramos em breve. Um abraço.